Nessa noite nós queremos refletir sobre o tema do qual nós colocamos no convite: o que fazer quando Deus diz não? Quem que gosta de receber não aqui? Acho que ninguém, né? Desde criancinha nós já aprendemos a gostar do sim. E eu quero repartir essa palavra de Deus que está no meu coração, que queimou no meu coração. Eu quero repartir com você. Porque muitas vezes nós estamos tão habituados com o sim, que nós não vemos que Deus pode responder de uma outra maneira. E eu gostaria de compartilhar um texto com você. Você que trouxe a sua Bíblia, que está aí com a sua espada, glória a Deus. Eu gostaria de compartilhar o texto com você, que está em 2 Coríntios 12, o versículo 8. Amém? Quem foi encontrando aí já vai dando um glória a Deus. Ê, mulherada boa de Bíblia, vocês são maravilhosas, glória a Deus. 2 Coríntios 12, versículo 8. A palavra do Senhor diz assim: 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim, mas Ele me disse: a minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Vou ler novamente. 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim, mas Ele me disse: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Amém? Aqui o apóstolo Paulo estava falando sobre aquele espinho na carne que ele declara, né, que tinha. E ele ora por 3 vezes. Eu não acredito que sejam 3 vezes seguidas. Ele orou por 3 períodos, é assim que eu tenho entendimento. Por 3 períodos ele clamou a Deus. Clamou uma vez, não, o Senhor disse não. Depois ele insistiu, clamou novamente. E o Senhor também disse não. E pela 3ª vez ele clama a Jesus, insistindo um pouquinho mais. E o Senhor traz uma resposta dizendo: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. E hoje nós vamos refletir justamente sobre isso. Nós somos muito acostumados em receber sim. E receber sim satisfaz muitas vezes o nosso ego, a nossa alma, e isso é bom. Todas as vezes que nós oramos por alguma coisa, a tendência do nosso coração é nós querermos o sim. Mas nem sempre Deus responde de uma maneira só. Às vezes Deus responde com sim, Deus responde com espera, e Deus responde também com não. Sabe, quando Deus responde com não, o que nós vamos fazer? Eu quero trazer alguns princípios para que você guarde no seu coração. Algumas recomendações para que no tempo que você receber um não de Deus, você aplique isso na sua vida. Em primeiro lugar, eu gostaria que você guardasse no seu coração a questão de não se ofender com Deus, quando Deus diz não. Muitas pessoas estão ofendidas com Deus, porque elas querem que tudo seja resolvido de acordo com o que ela premeditou, do que ela imaginou, do que sonhou, do que projetou. E quando o não de Deus chega, ela se ofende com Deus. E muitas vezes retrata o não de Deus como uma falta de amor. Eu quero te dizer nessa noite, filha querida que está aqui, Deus, Ele é amor.
toda resposta de Deus para nós é uma atitude de amor. Mesmo quando nós não compreendemos, Deus está trabalhando por meio do amor para com as nossas vidas. Muitas vezes e sempre, o não de Deus é melhor do que o nosso sim. O não de Deus, Ele vem agindo, Ele vem respondendo além da nossa visão. Nós só vemos o hoje. Quantos livramentos o Senhor nos deu quando disse não, porque Ele vê lá na frente. Quantas coisas você pediu ao Senhor lá atrás, e se Deus tivesse te dado, como você estaria hoje? Ele viu o que você iria passar, Ele viu o que eu iria passar. O Senhor, quando Ele lança uma palavra sobre nós, para nos trazer segurança, Ele não mostra o passo a passo, de uma vez, Ele vai mostrando gradualmente, para que nós venhamos nos fortalecer na sua graça. Sabe, aquilo que nós pensamos ser bênção hoje, e nós desejamos tanto receber, e de repente Deus vem e diz, não, eu não vou te dar. É que nos resguarda de essa bênção lá na frente se tornar uma maldição. Muitas vezes nós não estamos maduras, para receber aquilo que desejamos. Uma criança, quando ela está ainda numa idade bem infantil, ela não está apta a receber um automóvel, mesmo que ela deseje. E mesmo que aquilo seja bom, mas ela ainda não amadureceu. Aquilo que poderia ser bênção para ela lá na frente, pode trazer o quê? Um acidente, pode trazer morte, pode trazer consequências ruins. E Deus sabe disso. E nós como pais sabemos disso. É por isso que muitas vezes Deus atalha o nosso caminho dizendo não. Não, filha, você ainda não está preparada para receber aquilo que você tanto deseja. E Deus vem e traz o não dele sobre a nossa vida. Agora, o não de Deus, queridas, muitas vezes é para nos aproximar dele. O não de Deus não é para te distanciar dele. Por isso, não se ofenda com Deus quando Deus te falar não. O que fazer quando Deus fala não? Eu não vou me ofender com ele. Eu vou me aproximar muito mais dele. Porque eu sei que o não dele é proteção para a minha vida, é proteção para a minha casa, é proteção para o meu coração. Sabe, Paulo orou uma, orou duas, orou 3 vezes. E quando ele ouviu o Senhor falando pela 3ª vez, não, Paulo, eu não vou tirar isso da tua vida, porque a minha graça te basta. Paulo se aproximou muito mais de Deus. Que você possa se aproximar muito mais do Senhor quando receber um não. Sabe por quê? Porque quando Ele te disser um não, é porque Ele tem coisa melhor para a tua vida. Ele tem coisa melhor para nós. Ele tem entendimento mais profundo. Ele tem níveis mais altos para que nós venhamos a alcançar. Então, em primeiro lugar, creia que o Senhor é aquele que, quando diz não para a sua vida, Ele está protegendo o seu caminhar. Porque o não de Deus indica dependência. O não de Deus indicou para Paulo total dependência. Agora eu vou me movimentar pela graça, pelo favor imerecido. Sempre é só Ele. Tudo é por Ele. Tudo é por intermédio dEle. E o não dEle faz com que nós venhamos entender essa dependência. Os sims muitas vezes podem nos afastar, mas não se ofenda, o não vai fazer com que você se torne uma mulher dependente da graça de Deus. Quando Paulo olhou e o Senhor falou, a tua graça te basta, ele pensou, eu tenho tudo então, porque a graça de Deus é melhor do que a vida.
Tem muita gente que diz assim, só pela graça. Então tá de boa, tá na mão. Só pela graça é a melhor coisa que pode existir. Tem muita gente que olha e diz, só Deus, se é só Deus, meu irmão, minha irmã, então você está nas melhores mãos. Se é só Deus agora, você saiu de cena, ninguém mais pode fazer, agora vai acontecer, porque Ele faz. Quando é só Ele. Então a graça te aproxima de Deus, o não te traz para a graça, e a graça é a dependência do favor imerecido. Em segundo lugar, minhas amadas, lembre-se às vezes, o não de Deus vem em forma de uma porta fechada. Nós somos expertises em bater em portas fechadas. Mas eu gostaria de estar lendo com você Apocalipse 3:7. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: estas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro. Ouça bem. Essas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi. O que ele abre, ninguém pode fechar. E o que ele fecha, ninguém pode abrir. Você já perguntou para Deus essa porta fechada, se foi Ele que fechou? Procure perguntar para Deus, quando uma porta se fechar. Porque se foi Ele que fechou a porta, foi a melhor opção que poderia acontecer na sua vida. É uma resposta do céu, a porta que Deus fecha. E muitas vezes nós ficamos esmurrando a porta. Não adianta esmurrar. Se o não de Deus veio por meio de uma porta fechada, é a melhor resposta que eu e você poderíamos ter. Então, queridas do Senhor, atente para a palavra que Ele diz em Apocalipse. E se a porta está fechada, e se você perguntou de Deus, e Ele te respondeu, fui eu que fechei, eu tenho a chave de Davi nas mãos, eu sou esse descrito, santo e verdadeiro, aquele que abre e ninguém fecha, mas que fecha e ninguém abre, nem você, nem eu e nem ninguém, porque é a melhor proteção dele para a nossa vida. Eu estou trazendo essa palavra pelo Espírito Santo, para que você perceba, para que você veja, que em todas as atitudes de Deus, o amor dele está sendo derramado sobre a sua vida. Se a porta está fechada, continue adorando, não foi isso que nós cantamos aqui? Tão somente louve. A porta fechou? Louve. Enquanto a porta não abre, adore no corredor. Mas adore ao Senhor. Adore aquele que sabe do teu antes, do teu hoje e da tua vida depois. Sabe, Deus não se comove. Deus não se comove com as nossas manhas espirituais. Se Ele sabe que o não é proteção para a tua vida, Ele vai te proteger com o não. Ele vai proteger a minha vida com o não. Então, o que fazer? Quando Deus, quando o Senhor, quando Ele vier e Ele disser não para nós, eu vou entender que a porta que Ele fecha é a melhor proteção para a minha vida. Nem toda porta aberta quer dizer que você vai passar para um lugar seguro. Muitas portas abertas, elas são a precipitação de um abismo. Quando você abre a porta, não tem mais nenhuma sustentação para você se firmar. E o Senhor, sabendo disso, Ele vai lá e Ele fecha a porta, porque sabe que ali na frente não é um lugar seguro, é um abismo que está te esperando. E a porta fechada é a melhor proteção que Ele tem sobre a tua vida. Amém? Você pode dizer glória a Deus? Então, de hoje em diante, você não vai reclamar mais de porta fechada. Você vai dizer, Senhor, se foi o Senhor que fechou essa porta para mim, eu vou continuar te adorando. Porque eu sei que o Senhor
tem o melhor para mim. Na hora que o Senhor quiser abrir essa porta, aí ninguém pode fechar. Em terceiro lugar, o que fazer quando Deus diz não? Aprenda a se posicionar com o não de Deus. O não de Deus é para nos posicionar no propósito que Ele tem. O não de Deus é para nos estabelecer no chamado que Ele tem para cada uma de nós. No chamado de filha, no chamado de adoradora, no chamado de uma mulher que se relaciona com Ele na sua intimidade. Aprenda a se posicionar com o não de Deus, porque o não de Deus, muitas vezes, é para nos trazer de volta ao propósito. Deus tem um propósito definido para cada uma de nós, e o seu propósito é perfeito. E muitas vezes nós queremos sair desse propósito porque achamos que os nossos sims são muito bons, nos resguardam, nos protegem. E Ele vê então aquilo que o nosso coração tanto anseia, e Ele diz não, porque Ele quer nos reposicionar na sua vontade. Onde você estava caminhando? E se você continuasse no caminho que você estava, onde você iria parar? Deus te está dizendo não, para que você venha ser reposicionada no propósito que Ele tem. Sabe, Ele coloca no caminho e nos direciona para terminar aquilo que nós começamos. Quantas coisas você já começou e você não deu conta de terminar? E está querendo mais, e está querendo mais, e está pedindo mais, e quer mais. Mas o Senhor diz: filha, você precisa aprender a terminar aquilo que você começou. Então eu te digo não para aquilo que você está pedindo, porque eu quero te colocar novamente na direção, no caminho, para que você termine aquilo que eu tenho para você, para que você feche esse ciclo na sua vida. Não é pulando de uma circunstância para outra que você vai esquecer o que passou. Você precisa terminar aquilo que foi começado, porque Deus é assim. A palavra diz que fiel é aquele que começou a boa obra, Ele há de concluir. Deus é um Deus que não deixa nada pela metade. Deus é um Deus que não deixa nada sem ver o final. Ele já viu o final de todas as coisas. É por isso que Ele nos ensina. E quando Ele nos fala não, eu vou dizer: Deus, eu vou me posicionar agora. Eu vou estar no lugar onde o Senhor quer que eu esteja. O não de Deus é para me reposicionar e não me tirar da direção que Ele quer. Então não se ofenda se o Senhor disse não para você. Se o Senhor disse não na sua caminhada, saiba que Ele está te reposicionando naquilo que você abandonou muitas vezes, naquilo que você deixou sem concluir. Paulo simplesmente, quando ele ouviu, a minha graça é suficiente, Paulo se entregou ainda mais. Sabe, o não de Deus é para nos levar ao lugar que Ele quer. Paulo foi para a dependência total de Deus. Elias, que também recebeu um não de Deus, mas o não de Deus veio para reposicionar Elias. Como foi para reposicionar Paulo, agora é para reposicionar Elias. E olha o que a palavra de Deus diz no texto de 1 Reis 19, de 4 a 7. E ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de uma árvore, e pediu em seu ânimo a morte, e disse: já basta, ó Senhor. Tem pessoas aqui que já pediram a morte para Deus, dizendo: Deus, já basta, eu não aguento mais, eu não vou suportar. Elias estava desse jeito, porque recebeu um não de Deus. Olha o que a palavra continua dizendo: toma agora a minha vida, Elias falando, pois não sou melhor do que meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo daquela árvore. E eis que então o anjo tocou e lhe disse: levanta-te e come.
e olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas, e uma botija de água. E comeu e bebeu. Em vez de ele se posicionar no não, sabe o que ele fez? Tornou-se a deitar. E o anjo do Senhor tornou pela segunda vez, tocou e disse: levanta-te e come, porque muito comprido te será o caminho. Deus falou um não para Elias, e ele se ofendeu, e ele pediu a morte. E o Senhor tocou a vida dele e disse: levanta, come, que eu tenho muita obra para fazer por meio de você. Se você tem pensado: ah, Senhor, seria melhor o Senhor me levar. Ah, Senhor, a minha vida está assim. Ah, Senhor, eu não sirvo mais para nada. A mesma palavra do Senhor a Elias é para você também. Ele te toca, ele traz providência para a sua vida. Assim como o anjo veio, colocou pão cozido sobre as brasas, colocou botija, ou seja, mantimento. Ele vai te sustentar nessa caminhada. Não se ofenda com o não de Deus, se levante e se posicione. Diga: Senhor, eu vou me posicionar na tua presença, eu vou me posicionar em ti. Paulo se posicionou na graça. Elias se levantou e foi caminhar. Depois que entrar para a caverna, Deus tirou ele da caverna de novo. Não adiantava se ofender com o não de Deus. E Jonas, que tinha ido para a barriga do peixe, ofendido com Deus, com o não de Deus, ele teve que sair daquela barriga e cumprir a sua missão. Então não se ofenda com o não de Deus. Você vai ter que voltar e cumprir a missão que Ele destinou a você. Missão de ser uma mulher cheia do poder de Deus, cheia da glória de Deus, cheia da presença de Deus. Então, queridas, nós temos que ver nesse dia que o Espírito Santo fala conosco, que a proteção de Deus é cuidado para nós. Não se ofenda com o não de Deus. O que fazer quando Deus diz não? Eu vou me posicionar. Eu vou me posicionar. E se Ele fizer, Ele é Deus. E se Ele não fizer, Ele é Deus. Eu não vou adorá-lo só pelo seu sim. Eu vou adorar por quem Ele é. Se Ele falar sim, eu adorarei. Se Ele falar não, eu adorarei. Se Ele falar espera, eu adorarei. Se Ele me curar, eu adorarei. E se Ele não me curar, eu adorarei da mesma forma. Porque não são pelas circunstâncias, é por quem Ele é na nossa vida. Você pode ficar de pé nessa hora? E eu gostaria que você pensasse nesse momento. Quando foi que você recebeu um não e você, às vezes esse não te paralisou? Você precisa se reposicionar. Você precisa se reposicionar em Deus. Você precisa dizer: Senhor, esse não é para me afastar, é para eu estar na tua graça. É para eu estar na tua graça, é para eu viver debaixo da tua graça. O teu não, Senhor, é para que eu me reposicione novamente. O teu não é para eu ir para debaixo da árvore e pedir a morte. O teu não é para eu levantar e ver a obra que o Senhor ainda tem para concluir na minha vida. O teu não é para eu desejar ir para a barriga de um peixe e me esconder. O teu não é para eu sair e saber que a salvação que o Senhor trouxe na minha vida tem para outras pessoas também. E você que tem buscado a Deus, falado com Deus, Deus, a minha vida, a tua vida está nas mãos do Senhor, e é Ele que pode trazer a salvação que você está precisando. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele continua sendo Deus. Feche seus olhos nesse momento. Aleluia, Senhor. É nesse entendimento que nós queremos caminhar. Nós queremos nos movimentar debaixo desse entendimento. Desse entendimento. Que o teu não é proteção para nós. O teu não nos resguarda de muitas coisas. A porta fechada, Senhor, é proteção.
Nós estamos protegidas quando o Senhor fecha uma porta, porque ninguém pode abrir a porta que o Senhor fechou. Então quando o Senhor fecha e o inimigo vem bater nessa porta, ele não pode abrir, ele não pode nos alcançar, porque o Senhor é a nossa proteção. Nós te adoramos, Senhor, e nós, como filhas tuas, nessa noite nós vamos, Senhor, manifestar aos céus que nós não te adoramos somente pelos teus sims, nós também te adoramos pelos teus não. Aleluia. Minha fé está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Quantas podem adorar independente do sim ou do não? Levanta sua mão nessa hora e diga isso, para que o céu e terra vejam a sua decisão, a decisão de adorá-lo, independente do sim ou do não. Continua sendo Deus se a doença vier. Ele é Deus se curando eu for. Ele é Deus se tudo der certo. Ele é Deus, mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Sim, Jesus. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curando eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Acho que houver, sempre será Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Acho que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curando eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Oh, Jesus, nessa noite eu oro pelas minhas irmãs que estão aqui, aquelas que estão em casa, que de hoje em diante, Pai, o coração delas sejam livres para ouvir o Teu não e se posicionar, saber que qualquer resposta que vem de Ti, ó Deus, é proteção, é amor da Tua parte. Deus, aquelas que precisam, Senhor, se reposicionar,
que elas sejam tocadas pelo Teu Espírito, e elas sejam reposicionadas dentro do processo, dentro daquilo que o Senhor tem para a vida de cada uma delas. Que elas entendam que a porta fechada, Deus, é a melhor proteção que muitas vezes o Senhor pode ter para conosco. E que o Teu não é melhor do que o nosso sim. E nós não nos ofenderemos quando o Senhor fala não, porque o Senhor sabe o que é melhor para nós. Aleluia! Você pode aplaudir a Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Diga comigo assim: Senhor Jesus, eu sou uma mulher posicionada em Ti, e eu vou entender que o Senhor pode dizer sim, espera, mas pode dizer não, e o Teu não é melhor do que o meu sim. Aleluia, glória